Nossa, muito Beyoncé. Adorei. Hoje eu acordei com uma pergunta muito simples. O que é uma mulher? Tô com uma curiosidade anormal para tentar responder essa pergunta. E não é à toa não, tá? Porque, enfim, vou contar uma coisa que aconteceu ontem. Já falei aqui, incansavelmente, que há alguns bons anos eu venho me despindo das minhas verdades, e que eram verdades muito fortes, assim, das minhas próprias concepções, para eu fazer um movimento de ficar em cima do muro. Não ficar em cima do muro porque eu quero me isentar, mas ficar em cima do muro porque eu quero poder ver todos os lados, todos, né? Que eu não vou conseguir ver todos, mas vocês entenderam, né? Ver todos os lados, ver todos os conceitos, para que assim eu possa construir minha própria verdade com um olhar mais amadurecido. Não ficar falando ou acreditando em tudo que me dizem por aí, sabe? Eu quero estar numa posição mais... Falaram, tá, eu vou subir aqui em cima do muro, vou olhar pro lado esquerdo, pro lado direito, pra frente, pra trás, tá? Pra todos os lados, pra tentar, nem que seja um pouquinho, amadurecer o que eu acredito. Enfim, e nesse movimento de subir em cima do muro, a concepção do que é uma mulher, qual o espaço de pessoas trans, pessoas cis, etc, etc. Essa é uma coisa que eu tenho ficado em cima do muro sobre essa questão. Mas, mesmo não tendo uma resposta concreta sobre isso, eu acho que essa pergunta do que é uma mulher, ou até mesmo esta questão de pessoas trans e pessoas cis, ela precisa de um bom espaço. E ela precisa desse espaço que eu falei no vídeo passado, que eu venho falando há muito tempo também, de um espaço mais honesto, para que a gente possa conversar isso com mais honestidade, menos mentirinhas, menos uma coisa do tipo, tá certo quem grita mais, e se você fala o contrário de mim, você é o inimigo, você é o bicho-papão, você tá cometendo um crime. Enfim, e principalmente porque essa é uma questão que literalmente atravessa nós mulheres. Gente, definir o que é uma mulher ou falar sobre a questão de pessoas trans e cis é essencial que nós mulheres, e aí eu tô falando agora nós mulheres cis, possamos participar disso. Por quê? É claro que cada pessoa faz o que quiser da sua própria vida, ponto. Mas isso a gente tá falando no âmbito particular, na sua própria vida. Mas quando a gente atravessa o local público, isso literalmente impacta a nossa vidinha simples, sabe? A minha vidinha simples, a sua vidinha simples. Então, as mudanças que estão acontecendo no mundo, as discussões que estão acontecendo no mundo sobre esse tema, vai impactar a sua vida e a minha vida. Por isso que eu digo que a gente precisa de um espaço para questionar, para levantar as questões femininas da nossa época, mas sem um extremismo feminismo, ou extremismo antifeminismo, ou extremismo da esquerda, ou extremismo da direita, e isso não é sobre estar isento. Isso é sobre ter uma conversa mais filosófica, mais madura, uma conversa onde não ganha quem grita mais alto. Será que isso é possível? Eu não sei, mas eu tenho praticado isso na minha vida e tem sido libertador. E eu acredito que aí quando a gente tá falando, né, de sociedade, vida pública, não dá pra fazer isso sozinha. Eu acredito que quanto mais mulheres tiverem acesso, ou quanto mais a gente abrir espaços que tenham conversas verdadeiras sobre o universo feminino, sobre a questão feminina, mais a gente ganha. Porque as pessoas que gritam mais alto não necessariamente são as que falam a verdade. As pessoas que gritam mais alto não são necessariamente as que têm a verdade sobre alguma coisa. Porque, assim, essa aqui já é uma coisa que eu acredito. Existe verdade no mundo. Tem gente que tá mais próximo da verdade e tem gente que tá mais longe da verdade. E já que a gente, né, pessoas simples como nós somos, todos nós somos simples e temos limitações, a gente não vai conseguir ir atrás de todas as verdades do mundo. Então, muitas vezes a gente vai ter que acreditar no que algumas pessoas estão dizendo, porque elas fizeram pesquisas, porque elas refletiram sobre aquilo, porque elas demandaram mais tempo para pensar sobre um tema. Mas você há de convir que se você for ouvir alguém, você vai preferir ouvir a pessoa que está mais próxima da verdade, certo? Mas como que você vai saber isso? Como que você vai saber que uma pessoa está mais próxima da verdade e outra está mais distante? Sendo que muitas vezes a gente acaba acreditando que está mais distante porque ela grita mais alto, porque ela sabe falar melhor em público, porque ela sabe jogar o jogo político. Enfim. Hoje eu acordei com esta reflexão. Moto, passa, vai.
com essa reflexão barra questionamento mais aflorado, porque ontem eu vi um vídeo, eu vou mostrar o vídeo, mas eu já queria aqui definir uma coisa, é que eu não tenho a pretensão de responder o que é uma mulher. Não tem. Mas uma coisa que eu quero trazer aqui, que acho que isso é super relevante para pessoas simples como nós, que não estamos debruçadas em tão a fundo nesse tema, eu quero fazer aqui nesse vídeo, não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar, o exercício de entrar como se a gente estivesse entrando na cabeça dessas pessoas, sabe? Vamos supor que para a pergunta o que é uma mulher, existem 5 grupos diferentes de pessoas, existem 5 tipos de teorias. Vamos falar, sabe? Se fosse assim, simplificando a questão. O que eu quero fazer nesse vídeo é como se a gente entrasse na mente dessas 5 maneiras diferentes de pensar o que é uma mulher. E acho, novamente, que a gente precisa de um espaço mais assim, onde a gente não precisa ser isento, mas onde a gente traga as verdades que existem no mundo pra gente conversar, questionar o que é o ponto fraco de um, o que é o ponto forte de outro, para que assim cada uma de nós possamos literalmente ter mais maturidade para definir o que é o nosso certo e o que é o nosso errado. Você entende? Sabe? Ah, tá, tem gente que acha isso sobre o que é ser uma mulher, tem gente que acha aquilo que é sobre uma mulher. Vamos com honestidade e sinceridade dizer sobre a teoria de cada uma dessas pessoas, e aí você entendendo um pouco sobre a teoria, sobre a reflexão que essa pessoa tem sobre esse assunto, você pode dizer, ah, tá, entendi. Porque, de novo, como eu disse lá no vídeo passado, a pessoa que pensa diferente da gente não é nossa inimiga. E se a gente tem a postura de falar assim, o que essa pessoa sabe que eu não sei, a gente vai aprender muito mais. Gente, na verdade, eu não vou poder falar nada de vídeo agora, porque eu tenho uma reunião agora. E aí, eu preciso arrumar aqui meu local de reunião. Tá pocado, gente. Toda vez que eu vou filmar e olha, melhore, Leãozinho, melhore. Oi! Nossa, hoje ela veio. Vai ser mais de força, mais de condicionamento físico, mais de... Pode ser, acho que é assim até mais legal também. Aí eu não vou por muitas não, por umas 3. Porque também se a gente manda a pessoa pro Respondi, aí pode ser que ela realmente responda, mas não é uma jornada que ela quer participar. Uma observação. Existem formas diferentes de pensar sobre o mesmo tema, certo? Mas como eu disse, eu acho que tem gente que tá mais próxima da verdade, tem gente que tá mais longe da verdade. E sobre esse tema, o que é mulher, qual o local onde pessoas trans ou pessoas cis precisam ocupar, existem diferentes formas de pensar, né? É por isso que tem tanto fight por aí. Como eu disse, eu estou em cima do muro buscando entender o que as pessoas estão dizendo para que eu tenha um posicionamento mais posicionado, né? Com a minha própria verdade, com o que eu realmente acredito e não ficar papagaiando e repetindo o que as outras pessoas estão dizendo. Mas, de qualquer forma, eu tenho, nesse momento, um posicionamento, tá? Antigamente, eu era a pessoa que acreditava assim, olha... pensa que é mulher, se sente mulher, veste como mulher, então pra mim é mulher, tem que ocupar o local de mulher, e etc, etc, e etc, etc. Eu era essa pessoa. Teve uma época que eu achava que, inclusive, tinha que falar mulher trans e mulher cis. Não podia existir a palavra mulher, entendeu? Mulher cis ou mulher trans. Teve uma época que eu dizia que, na verdade, não, tem que ser mulher. Que não existe esse negócio de mulher trans ou mulher cis. É tudo mulher, não, sabe? Enfim. Por que eu falava isso? Eu não sei, eu não faço a menor ideia. Provavelmente eu estava papagaiando, repetindo o que as pessoas que eu achava inteligente diziam que era certo. Eu não lembro exatamente por que eu cheguei a essa conclusão, mas eu lembro que era assim que eu pensava. Hoje em dia, eu realmente não tenho uma resposta para isso. Eu não sei qual que é o melhor caminho para isso. Tô curiosa para saber o que as pessoas que estudam, o que as pessoas se dedicam sobre isso têm a dizer, para que, né, a gente chegue numa conclusão, beleza? No melhor caminho para todas.
Mas, ainda assim, eu tenho algumas coisas que eu acho nesse momento que é respeitoso. Por exemplo, eu não falo que mulher trans é um homem travestido de mulher. De modo geral, eu sempre vou chamar pessoas trans pela forma como... pelo gênero. Então eu falo mulher trans, porque assim eu acho nesse momento que é mais respeitoso. Eu não fico chamando homem que se veste de mulher, às vezes até de uma forma pejorativa, algumas pessoas, homem que usa saia, etc, etc. Eu não sou essa pessoa. Então você vai ouvir aqui mulher trans o tempo inteiro. Mas eu também não acredito que a gente tem que ficar falando mulher cis. Hoje eu acho que a gente tem que falar mulher quando a gente está se referindo a mulheres que nasceram biologicamente como mulheres. Só que para este vídeo eu vou tentar usar o termo mulher cis, para não ficar muito confuso. Afinal, o que é uma mulher? No início do século XXI, fizeram a gente acreditar que ser mulher é ter cabelo grande, usar salto alto, maquiagem, como se bastasse um batom para definir nossa existência. Como se, ao tirar o batom, o salto alto e a maquiagem estivéssemos protegidas da exploração sexual e reprodutiva que nos atormenta desde o nosso nascimento. Mas quais os pronomes que uma menina precisa usar para não sofrer mutilação genital na Serra Leoa? Quão fluido deve ser o gênero de uma menina para que nenhum portador de próstata volte a abusar sexualmente dela? De qual gênero ela precisa se declarar para poder estudar no Afeganistão? Qual não binária precisa ser para não ser casada à força? E qual gênero precisamos declarar para não sermos parte das 4 mulheres assassinadas por dia no Brasil? E o que acontece quando uma mulher, por rejeitar o batom, o salto alto e o cabelão, é chamada de rapaz em público? Com o dedo na cara, acuada contra a parede, num ato homofóbico explícito, invisibilizado, porque não convinha reconhecer o abuso, e tudo isso num espaço que deveria existir justamente para a segurança dela. Isso não é um detalhe, é o retrato de como se naturaliza a violência contra mulheres, mesmo quando travestida de um discurso progressista. Quando eu vi esse vídeo ontem, eu percebi que houve mais um desalinhamento, para não dizer... sendo generosa, né? Um desalinhamento, para não dizer fight, briga, etc, etc. Entre mulheres trans e mulheres cis. Mulheres que discordam entre si sobre o assunto. Mulheres trans devem ocupar o espaço de mulheres cis? Ou não, né? E esse é um desacordo que há, teoricamente falando, na teoria mesmo, não tem concordâncias, tem muitas discussões acontecendo, só que dá para perceber que essa é uma discussão muito acalorada, que quando essas mulheres que não concordam entre si, elas se unem, acontece essa falta de capacidade de conversar e discutir sobre o assunto, de todos os lados. E esse desalinhamento, para não dizer briga, vem acontecendo cada vez mais frequente. Cada vez mais mulheres cis têm questionado essas ocupações, vou chamar isso porque é assim que elas chamam, mas também, enfim, em relação a mulheres trans, e cada vez mais as mulheres trans estão atacando as mulheres de serem transfóbicas por estar questionando essas coisas. Bom, o que aconteceu no caso desse vídeo é essa mulher tá indignada com algo que aconteceu lá em Brasília. Aconteceu uma conferência que eu vou pesquisar aqui porque essas coisas assim eu não sei muito bem. Tá. Conferência Nacional de Política para as Mulheres. É que eu já tinha pesquisado, então só tô copiando aqui. Que é um evento organizado pelo Ministério das Mulheres para discutir e propor políticas públicas focadas na igualdade de gênero. E aí, várias mulheres com posicionamentos fortes sobre diversos assuntos se unem, inclusive mulheres que não concordam com, né, mulheres trans estarem, por exemplo, num espaço como esse. O que aconteceu é que uma representante de uma organização chamada Mátria acabou sofrendo represálias por mulheres trans no espaço, foi até chamada de rapaz. Ok, não vou fazer julgamentos aqui. Porque a mulher era lésbica, ela tinha o cabelo curtinho, então a mulher trans, pra tentar ofendê-la, chamou-la de rapaz, o que é um tanto contraditório, mas eu não vou ficar falando disso aqui. Essas conversas, essas discussões, elas acontecerão o tempo inteiro. Começou com mulheres trans podem usar banheiros? Mulheres trans podem praticar
disputar em Olimpíadas junto com mulheres. Mas a discussão ela vai muito além. Mulheres trans podem receber prêmios que é destinado para mulheres. Mulheres trans podem entrar em abrigos destinados para mulheres. Mulheres trans podem usufruir de leis destinadas para violência contra as mulheres, violência doméstica contra as mulheres, etc, etc, etc. Essa é uma discussão muito relevante, porque, de novo, ela impacta nós, mulheres simples do dia a dia, entendeu? E nós não podemos nos deixar levar com o que uma pessoa disse aqui e a outra pessoa disse aqui. Pessoas que não conseguem nem conversar entre si. Nós precisamos criar um espaço, sabe, honesto, para que possamos entender o que está acontecendo, entender, sem esse ruído, sem essas brigas, o que cada uma dessas pessoas estão dizendo. E aí eu falei que, de manhã, né, porque agora já está quase no final do dia, eu falei de manhã que eu ia tentar dizer o que como se eu entrasse na cabeça, mas aí eu percebi que eu não sou tão inteligente assim, que eu ainda vou precisar comer um pouquinho de arroz com feijão para conseguir entender um pouco o que cada uma delas estão dizendo. Mas eu sou corajosa, tá? Eu sou corajosa e eu vou tentar fazer alguma coisa com o que eu tenho aqui na minha cabeça, tá? Não prometo muito, mas também eu tô fazendo justamente o que eu me prometi aqui, né? Documentar minha jornada, documentar também as coisas que eu vou aprendendo, prestando atenção. Eu ainda tô aprendiz, então quando eu tiver mais atualizações, mais amadurecimento também, eu vou compartilhando aqui. Bom, eu acho que de todas as discordâncias, todas as brigas e ruídos e não sei o que, mulher trans, mulher cis, eu acho que tem uma coisa que é a base, que as diversos tipos de pensamentos já discordam da base, que é justamente essa definição. Nós temos um problema de definição, porque as pessoas discordam do que fazer, justamente porque elas discordam do que é mulher. Então, quando a mulher trans, quando alguém acredita, na verdade, não só a mulher trans, né? Quando alguém acredita que uma mulher trans deve ocupar um espaço junto com uma mulher cis, é porque ela acredita numa definição X do que é a mulher. Quando uma mulher, ou quando alguma outra pessoa não acredita que uma mulher trans deveria ocupar um espaço para mulheres cis, na verdade, ela também tem uma definição diferente do que é ser uma mulher. Só para reforçar, essa é a minha percepção. É o que eu tenho percebido quando eu vejo as pessoas brigando, não é conversando, brigando sobre isso. Bom, existem pessoas que acreditam que ser mulher ou ser homem é uma construção social. Então vou falar só de mulheres, tá? E de exemplos chulos, tá? Se a maioria de nós mulheres, temos cabelos longos, a gente pinta as unhas, a gente usa maquiagem, sei lá, sabe, exemplos chulos, preconceitos e estereótipos chulos de mulheres. Se a gente faz isso, é porque foi uma construção imposta. Nos ensinaram que é assim que uma mulher deve ser. Certo? Bom. E pela lógica dessas pessoas, tá? Aqui é sempre pela lógica dessas pessoas. Não é o que eu acredito. Nem sei se é certo, nem sei se é errado. Só tô falando pela lógica delas. Pela lógica dessas pessoas, se é uma construção social, quando eu me identifico com esse gênero mulher, se eu me identifico com esse gênero mulher, eu automaticamente também começo a sofrer as mesmas opressões que essa mulher. Porque na lógica dessas pessoas não existe sexo biológico. Não é o sexo biológico que determina as coisas. Sendo bem simplista aqui, tá? Então, pela lógica, se eu me identifico como mulher, eu vou começar a sofrer as mesmas opressões que mulheres e eu também preciso estar ocupando o espaço desse grupo. Porque, aliás, eu faço parte desse grupo. Essa é uma forma simplista, tá? Uma coisa que eu tô vendo do raso. Uma coisa. Para essas pessoas, existe uma diferenciação. Inclusive, foi a partir dessa discussão que começou a trazer o nome gênero para a rodada. Então, existe o sexo biológico, tá? Mulher e homem não é sexo biológico. Mulher e homem é gênero. Sexo biológico é macho e fêmea, tá? Então, existe o sexo biológico, macho e fêmea. Mas, aparentemente, isso não determina como você se expressa no mundo. Existe o gênero. O gênero é o que determina como você se expressa no mundo.
e aparentemente esse gênero é uma construção social. Ok. Tá, existe o outro espectro disso, que vai começar a discordar dessa conversa de que, se é mulher, se identifica como mulher, logo tem que ocupar esses espaços porque sofre essas opressões, etc. Aqui eu vou começar a embolar vários grupos, tá? Porque existem grupos de pessoas mais à direita e mais à esquerda que também discordam dessa conversa. E aí cada uma desses grupos vai ter suas particularidades. Mas você já percebeu que como eu não sou uma grande estudiosa sobre o tema, então eu não vou separar esses dois grupos que discordam dessa conversa. Eu vou juntar e vai virar um grande caldeirão. Essas pessoas vão começar a ter questionamentos sobre essa conversa aí de que o gênero, mulher, é uma construção social. Primeiro porque começa a resumir mulher em coisas que são chulas. Por exemplo, quando a pessoa se identifica como mulher, ela usa um cabelo mais longo, ela começa a usar maquiagem. É justamente isso que a mulher começou falando no vídeo, né? Definem mulher com os estereótipos de mulher, percebe? Usa saia, usa roupa, às vezes tem, né, pessoas que reclamam de uma hipersexualização, usa, sempre tá maquiadona, bonita, então uma hipersexualização, um estereótipo gigante do que é ser mulher. Um segundo ponto, segundo essas mulheres, as mulheres cis precisam de proteção física. E aparentemente elas veem as mulheres trans como um perigo para isso, porque se auto-identificar com o gênero, às vezes não, é muito abstrato. Não tem uma determinação tanto quanto a biológica. Uma coisa que eu observo dessas mulheres é que elas não menosprezam a luta das mulheres trans, mas elas acreditam que essas mulheres precisam criar um novo espaço para elas e não ocupar o espaço que as mulheres lutaram para ter, tá? Isso daqui não sou eu que tô falando. Isso aqui é o que essas mulheres acreditam. Então, se há um abrigo hoje contra mulheres que sofreram violência, esse lugar não deveria ser ocupado por mulheres trans. Porque, segundo essas mulheres trans podem ser um perigo físico. Por que exatamente? Eu não vou conseguir responder com certeza. Mas tem a ver com que essas mulheres têm força de homens, essas mulheres trans têm força de homem, elas podem simplesmente estar mentindo, porque é algo muito abstrato, muito subjetivo. Qualquer pessoa pode dizer que é uma mulher e ocupar um espaço. Qualquer pessoa pode dizer que é uma mulher e ir lá receber um prêmio. Inclusive, esse é um outro questionamento das mulheres contra. Essa definição de gênero é muito subjetiva. Então a gente precisa tomar cuidado com isso. Porque não dá para a subjetividade humana, né, essa subjetividade determinar leis, determinar formas da gente se relacionar no mundo público. No privado, você pode se expressar da forma que você preferir. Mas quando você entra em contato com outras pessoas, existem algumas regras e algumas coisas que não podem ser só na subjetividade. Bom, gente, vergonhosamente, essas são as minhas migalhas sobre o que eu percebo que andam falando. Como eu disse, realmente preciso estudar, preciso me desenvolver sobre isso. Mas eu acho que a coisa mais importante já foi posta aqui. É que a gente não pode ficar papagaiando algo tão importante e tão essencial para nós, mulheres. A gente precisa participar ativamente dessas conversas, não precisa ser falando, mas ouvindo, prestando atenção. Mas que quando a gente for ouvir essas pessoas, prestar atenção em como elas definem o que é mulher. Perceber que a maioria das pessoas está definindo como uma construção social e definindo mulheres com esses estereótipos, tá? Mulher que usa saia, mulher que tem uma coisa de, sabe, de feminina, entendeu? Definindo mulher como essa coisa feminina. Vai ter pessoas definindo mulheres a partir do sexo biológico, do XX, e também vai ter pessoas definindo mulheres a partir das suas opressões. Define mulher como aquelas que sofrem opressões de gênero. O que pra mim é bem problemático, mas enfim,
O meu objetivo não é definir o que é mulher, o meu objetivo não é trazer uma resposta sobre esse tema, mas trazer uma resposta, que é a resposta que nós precisamos ter essa humildade de abrir essas conversas com as pessoas, não ficar brigando, ter humildade intelectual e trazer a filosofia para a conversa. A gente precisa abrir essa conversa num local que realmente seja filosófico, honesto e seguro. Bom, eu vou documentando aqui o que eu for aprendendo, o que eu for percebendo. Prometo ser um pouquinho melhor a cada vídeo em relação às coisas que eu venho estudando. Inclusive eu vou comprar um livro que já está na minha lista. Eu tenho 2 livros para ler sobre o assunto, que é A Gênese do Gênero e esse aqui, ó, Material Girls, porque a realidade importa para o feminismo. Então, olha, somente 2 no estoque. Fica aí a indicação, caso você queira ler sobre o assunto também. E fica a indicação para você se inscrever no canal, caso você queira acompanhar o meu desenvolvimento e estudo sobre isso. E principalmente a construção deste espaço mais filosófico sobre a questão da mulher.